Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. O tema desta noite será o direito ao silêncio no Tribunal do Júri. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o ilustre professor Dr. Reinaldo Françoso Cardoso, advogado, professor de Direito Processual Penal, presidente da 5ª Turma Disciplinar TED 5º da OAB São Paulo. E também o professor Françoso é palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, tem aí nos ajudado, tem contribuído muito para a nossa OAB, e se o Departamento de Cultura e Eventos tem o sucesso que hoje nós alcançamos, também devemos ao professor Reinaldo. Então, nosso agradecimento aqui em nome de todo o departamento. Recebo o abraço do Dr. Durso, ele que está na casa aqui em reunião, pediu para que viesse presidir esta mesa e transmitisse a alegria em recebê-lo aqui nesta noite. Quero registrar também as presenças do Dr. Valdiner Alves da Silva, ilustre também palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, tem corrido aí o interior todo. Próxima palestra do Dr. Valdiner será em Dracena. Então ele tem viajado aí o estado todo em nome do nosso departamento, falando sobre a área penal, especificamente a área do Tribunal do Júri. Sem mensalão, voluntário. Quero registrar também a presença do Dr. Valmir Alves de Siqueira, ilustre representante do nosso departamento do Conselho do Jovem, muito embora já tenha está um pouco maduro, né, para esse departamento, mas tem contribuído muito aqui em integrar os estudantes de direito, integrar os jovens advogados nesse movimento que nós temos aqui dentro desta casa. E fica o convite, quem ainda não se inscreveu no Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico, que é um movimento de estudantes aqui da OAB, pode fazer no 10º andar, no Conselho do Jovem Advogado. E também, quem é recém-formado, pode também participar do nosso Conselho do Jovem, integrando alguma das coordenadorias, fazendo a sua inscrição, deixando a sua ficha no 10º andar. Pode procurar diretamente o Dr. Valmir ou o funcionário ali, o Eduardo, Sheila ou Juliana. Primeiro, quero agradecer a presença dos senhores, registrar a satisfação em recebê-los aqui nesta noite para mais uma palestra. Lembrando que ao final da exposição do ilustre palestrante desta noite, abriremos para as perguntas. Em seguida, teremos o sorteio, como já é tradicional aqui nas nossas palestras. Então, com a palavra, Dr. Reinaldo Françoso Cardoso. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria, antes de dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, longe de ser uma palestra, mais uma troca de experiência entre os colegas, eu gostaria de saudar e cumprimentar na pessoa do Dr. Humberto Durso, velho companheiro, velho amigo, dos corredores da FMU, né, de longos anos. E tudo o que ele falou foi mais em razão dessa amizade fraternal, de amigo, não de irmão, porque muitas vezes um irmão não é um amigo, mas um amigo é sempre um irmão. Então nós temos aqui no clã, na família Durso, um carinho, um respeito muito grande. Tive o imenso prazer de ministrar aula na FMU com o Dr. Durso, pai. Depois, Dr. Durso, nosso batonier, hoje, Dr. Humberto Durso, Flávia Durso, todo mundo. Aliás, estive com a doutora Flávia hoje no Fórum Criminal. Então, a família, jurista, operadores do direito, e é um prazer enorme estar aqui, poder atender o convite de vocês. E saudando, cumprimentando o Dr. Humberto Durso, eu saúdo e cumprimento também os novos e os nossos colegas integrantes da mesa, e aos senhores. E fui convidado para vir aqui na nossa OAB, a trincheira nossa da democracia, a Casa da Liberdade,
e tentar falar aos senhores alguma coisa a respeito do Tribunal do Júri, ou mais especificamente o direito ao silêncio no Tribunal do Júri. Todos nós sabemos, todos nós temos pleno conhecimento que o Tribunal do Júri é um procedimento bifásico. Um rito ordinário, especial, bifásico, porque tem duas etapas, duas fases. Diferentemente do rito ordinário comum, que é um procedimento monofásico. Então nós temos, a bem da verdade, diria eu, Tribunal do Júri, quase que um procedimento trifásico, porque ele já tem seu início lá no inquérito policial. Ele começa com a notícia criminis. Ele inicia-se todo o procedimento, todo o arcabouço da defesa, inicia-se lá no inquérito policial. E o Estado, como os senhores sabem, como é notório, público e notório, os senhores sabem, nós aprendemos isso nos bancos escolares, de que o Estado é vingativo. O Estado é absolutamente vingativo. O Estado foge de todos os princípios norteadores da Constituição. O Poder Judiciário é vingativo. O Poder Judiciário é a casa, aonde é o templo, aonde mais não se cumpre a Constituição. Então resta ao réu, resta ao indiciado, resta ao acusado, ao réu, ao denunciado, a denominação que se queira dar, acompanhando a fase lá do procedimento do júri. Só resta uma pessoa, só resta uma palavra, só resta uma mão amiga, só resta uma cabeça pensante, que é o seu defensor, que é o advogado. Somente a ele. É também o advogado o primeiro juiz da causa. Porque se o cidadão, se o agente não é preso em flagrante, ele vai, no dia seguinte, minutos após, ele vai procurar o advogado. Ele não vai procurar o padre, ele não vai procurar o pastor, ele não vai procurar o espírita. Olha, eu matei, me dá um passe para tirar esse sucumbaco de cima de mim, para esse espírito que foi morto abruptamente e não vem me perturbar. Então eu prefiro ver o meu inimigo na frente do que ter um inimigo oculto. Não, ele vai à procura de quem? Ele vai à procura do advogado, ele vai à procura da advogada. E nós temos a Constituição, Carta Magna, a Carta Absoluta, direitos e garantias individuais, absolutos, direitos plenos de todo e qualquer cidadão, indistintamente de raça, cor, credo, torcida e clube que ele tenha. Só que o nosso Constituinte, mais uma vez, equivocou-se. O nosso Constituinte, ao promulgar a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, ele coloca lá no seu artigo que todos são iguais perante a lei. Penso eu que deveria isto imediatamente ser mudado. O nosso presidente precisaria imediatamente promulgar uma medida provisória, substituindo este artigo, onde todos são iguais perante a lei, para o seguinte tema ou teor: a lei deve ser igual para todos. Porque é sabidamente que todos não são iguais perante a lei. Nós temos no Brasil, como vocês sabem, o direito do pobre e o direito do rico. Ainda hoje eu ouvia no corredor do fórum com a doutora Flávia, a juíza indeferindo um pedido de liberdade por causa de um cidadão que praticou um roubo num ônibus de R$40. A juíza indeferia a liberdade e a mãe dizia-me o seguinte: poxa, e lá em Brasília, aqueles caras, o que acontece? Uma senhora de sandália de pé no chão. E isso é doído. Isso é doído. A gente ouvir isso de uma mãe desesperada porque teve o seu filho preso, já está preso há 90 dias,
Tribunal de Justiça não acolhe o habeas corpus, não houve excesso de prazo, porque ele diz que tem o princípio da razoabilidade agora, então acabou o problema de liberdade. E nós temos essas situações. Nós temos a Constituição, onde diz que todos são iguais perante a lei, mas na verdade a lei precisaria ser igual a todos, indistintamente. E nós temos, então, dizia eu, que começarmos a nossa defesa não no procedimento bifásico, mas sim o procedimento trifásico. Isto se for réu de grife, se for réu shopping, porque se não for réu de grife, ele vai cair naquela parte do direito penal do pobre miserável. Já é pobre, ainda vai ser réu, passa 2 vezes. Vai sofrer em duplicidade. Por quê? Porque quando o crime é de ressonância, quando o crime é de magnitude, quem vai me receber é o Motolink do Datena, é o Motolink da Globo, é o Motolink do Marcelo Rezende, é o secretário de Segurança. Quando o réu não é de grife, quando o caso não é de repercussão, quem vai me receber é o chefe dos meninos, é o garoto, conversa com ele lá e se compõe e se acerta. Então é aí que eu tenho que começar, que eu tenho que dar os meus primeiros passos no processo penal. É aí que eu tenho que começar exatamente a minha defesa. Dizem os doutores que o inquérito policial é uma peça meramente administrativa, é uma peça meramente informativa, é uma peça que só leva indícios, não tem culpa nenhuma, mas só que o doutor delegado indicia o nosso cliente. E quando ele indicia, ou quando ele o faz, é porque ele está convicto que foi ele o autor do delito. Senão ele não teria indiciado, ele teria ouvido ele em declarações. Depois vem lá um monte de perguntas, vem a vida pregressa, vem o Estado outra vez vingativo e pergunta lá, você está arrependido? Mas eu não pratiquei aquilo. Mas você está arrependido? Eu vou me arrepender do quê? Daquilo que eu não fiz. Quanto você ganha, a quem que você sustenta, qual é a casa, qual é o carro. Isso não interessa para o Estado, para a autoridade, para a polícia judiciária. Eu não estou lá no imposto de renda, não estou passando por uma CPI dos bingos. Eu estou ali para dizer como aconteceu o fato. Se aconteceu o crime, eu justificar por que aconteceu. Como aconteceu. Eu vou dizer o motivo do crime. Porque não há crime sem motivo, dizia o grande Pedro Vergara. Não há crime sem motivo. Se houver um crime sem motivo, isso fica fácil. Porque eu vou arguir a autoridade e vou pedir para que seja enquadrado o nosso cliente no artigo 26 caput. Ele não tem noção do que ele fez. Mas todo crime tem um motivo. E nenhum crime é perfeito. Eu tenho crimes mal investigados. Que é muito diferente porque não há crime perfeito. Ainda com as dificuldades arrostadas, apresentadas pela Polícia Militar. Porque os nossos doutos companheiros da Polícia Militar, quando socorrem a vítima, socorrem o morto e dizem que morreu a caminho do hospital. Então a perícia, preservar o local, encontrar fragmentos da prova, já se torna difícil, já fica aí provavelmente mais um homicídio, mais um roubo, mais um estupro, mais qualquer delito aí de difícil apuração. Por quê? Normalmente, no caso de homicídio, que é o nosso caso e é a palestra de hoje, o nosso policial militar passa com a viatura e socorre o morto, para não preservar o local. Com isso, ele está fragmentando, ele está quebrando a prova. Porque eu posso encontrar um fio de cabelo, que não é aquele da música, mas posso encontrar um fio de cabelo, posso encontrar uma linha, uma unha de gel, uma unha postiça aí, posso encontrar uns cílios, posso encontrar um cigarro sujo de batom. Quando eu comecei a advocacia há 40 anos atrás,
o perito dizia, ao lado do cadáver tem uma ponta de cigarro suja de batom. O autor desse delito, a autora, é uma mulher. Hoje esse perito já não pode dizer isso com muita convicção. Ele já vai encontrar uma certa dificuldade, porque muitos senhouros, depois da meia-noite, vira a capa da VIP. Então, ele já não vai dizer, né, com toda a certeza e convicção de que o autor daquele delito fora uma senhora, uma periquitinha, porque pode ter sido um periquitinho. Isso gera dificuldade, né? E gerando essa dificuldade, me restaria o quê? Pegar os fragmentos, uma ponta de cigarro, a saliva, fio de cabelo, pelo, a roupa. Mas, como a nossa polícia militar já socorreu o morto, já conduziu e ele vai morrer a caminho do hospital, depois eu passo num posto, bato um jato d'água, tiro o sangue limpo e já saio para outra ocorrência. E eles justificam, porque nós aprendemos na academia que a gente tem que preservar a vida. Mas o cara que toma 5, 6, 10 tiros na cabeça, só se for cabeça muito dura para não morrer. E pelo feeling do policial, ele sabe se o cidadão está morto ou não. Então vamos preservar para chegar a polícia científica, para chegar o perito. Mas até chegar esse perito, nós já vamos estar com certeza quase que próximo à missa do 30º dia. E como ele, à noite, trabalha no bico, no bingo, casa de comércio, na pizzaria, ele então joga o morto no carro, morreu a caminho do hospital, e aí o problema é do doutor médico que vai lá para o IML e vai verificar por que o cidadão morreu. Aí, vamos atrás, vamos tentar descobrir o autor do delito. Vamos atrás, se é um crime de autoria conhecida, fica fácil. Se é um crime de autoria desconhecida, a prova é substancial. A prova é o farol que vai orientar o juiz. A prova é o farol que vai orientar o juiz. E eu repito aos senhores, o nosso Estado, a nossa legislação penal, ela é vingativa. Ela não recupera ninguém. Ela não está preocupada com a ressocialização do cidadão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Criou-se regimes prisionais de segurança máxima e nós hoje temos aí prova que não é de segurança máxima, porque outro dia tentaram resgatar se não fossem obstaculados. Então já caiu. Ligações de celulares têm vindo daquele regime RDD com o advento das mudanças aí legais. Então nós temos, esse mistério já está por água abaixo. Só nos resta o quê? Acompanhar o nosso cliente aonde? No inquérito policial. Aonde dizem os doutos de que o inquérito policial não pode ter a participação do advogado. Não pode ter a participação do advogado. Muito bem, doutor, o senhor não quer a participação, mas eu vim aqui só para fiscalizar. Eu não vou participar, eu só vim aqui para fiscalizar. O senhor pergunta o que o senhor quer, que eu vou verificar, e ele vai responder. O advogado tem que fiscalizar. Mas eu ouso a discordar dos doutos, porque já o artigo 14 do Código de Processo Penal diz ali em todas as suas letras de que eu posso requerer diligências. Ora, se eu posso requerer diligências, vai ficar a critério da autoridade policial, autoridade da polícia judiciária, o doutor delegado, dele deferir ou ele indeferir. Eu não preciso justificar por que eu quero. Hoje a juíza me perguntava, doutor, por que eu não estou entendendo? Por que o senhor quer chegar aí? Falei, doutor, a senhora defere ou indefere? Eu não tenho que explicar para a senhora. A senhora defere ou indefere? Eu vou indeferir. Então faça consignar a pergunta e o seu indeferimento. No final, não. Outra pergunta, não vou fazer a outra. Faça aí. Eu fiz essa, faça e indefere. Porque no final é agora. Então dizem os estudiosos de que o inquérito policial não suporta o contraditório. Só que o inquérito lá falimentar judicial admite o contraditório. Eu posso requerer diligências.
Ora, se eu posso requerer diligência, já está me dando uma certa abertura para o arcabouço da minha defesa. Está lá no artigo 14 de 1941, é o nosso Código de Processo. Mas os doutos esqueceram-se que em 1988 surgiu a nossa Constituição chamada Constituição Cidadã. Esqueceram-se os doutos de que o artigo 5º da Constituição Federal, eu não sei se o pessoal de Brasília conhece, se alguém conhece, mas tem uma Constituição Federal, diz lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, mais precisamente no inciso 55 da Constituição Federal, que diz lá mais ou menos o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Ou, me parece, não sei se mudou, é conjunção alternativa. Então, ou no processo judicial ou processo administrativo. Se o inquérito é peça administrativa, peça meramente informativa, salvo o maior juízo, está aqui no processo administrativo. Mas se isto não bastasse, o nosso legislador constituinte, nesse inciso 55, ele prossegue. Ele prossegue dizendo o seguinte: e aos acusados em geral. Eu penso que aí sepulta-se definitivamente o que pensam uns ilustrados e sábios pensadores, defensores do inquérito policial. Aos acusados em geral. Ah, mas ele não é acusado. Como não é acusado se ele está sendo indiciado? Como que ele não é acusado se ele está sendo indiciado? Então ouça ele em declarações, porque aí não tem culpa formal. Como que ele não está sendo acusado se através do inquérito eu posso representar o Ministério Público ao doutor juiz, porque o doutor Ministério Público, o doutor promotor vai concordar, e eu posso, em cima daquele inquérito policial, providenciar uma prisão preventiva para o meu cliente. Então está aqui o artigo 5º, inciso 55, que diz: e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. E ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então vejam, senhores, que a Constituição, a partir de 1988, esse artigo 5º, inciso 55, queiram ou não queiram, ele está aí dando abertura para que o que falta, a meu ver, é que o advogado seja corajoso, seja petulante, seja obreiro. Isso é que eu vejo no nosso dia a dia. O cidadão tem medo de escrever. O advogado ele tem medo de melindrar a autoridade policial, a autoridade judiciária. Ele tem receio, porque esse pessoal não lê a Constituição. O Poder Judiciário é onde mais se fere a Constituição. É no Poder Judiciário. E quando eu estou dentro do inquérito, eu tenho esse suporte legal e constitucional. Eu não vou justificar por que eu estou requerendo aquelas diligências. Eu vou requerê-las, vou jogar lá no cartório central para o doutor escrivão-chefe, e bênção, beijinhos, saudações. Vai lá o doutor delegado titular, ao receber a minha petição, o delegado assistente, o delegado que estiver presidindo o inquérito, ele que vai indeferir. A habilidade do advogado criminalista está muitas vezes na sensibilidade de requerer alguma coisa que ele já sabe que virá um indeferimento, porque vindo o indeferimento a Constituição diz que há cerceamento de defesa, e se há cerceamento de defesa já está me abrindo uma porta para o prequestionamento de um recurso especial lá para o Supremo. E nós não pensamos assim. Nós ficamos pensando pura e simplesmente no cidadão que vai propor a liberdade provisória. Ele nem sabe quando cabe o relaxamento de prisão em flagrante. Quando o juiz indefere a liberdade provisória por falta de amparo legal, mas por quê? Aí que ele vai verificar que há um vício no flagrante que não é liberdade provisória que ele tem que requerer, o relaxamento da prisão em flagrante.
Então, meus colegas, o que nós precisamos é isso, é ter a coragem. A coragem. E a advocacia, principalmente a advocacia criminal, é a advocacia do homem só. Nós estamos sempre sozinhos nos corredores, nos arcabouços das delegacias, das repartições públicas. Nós não podemos ouvir telefone, nós não podemos falar alto, nós não podemos fazer nada. O servidor da justiça pode tudo. Pode vir mascando chiclete, fazer ping-pong no meu nariz, pode vir com a boca cheia de bolacha e cuspir na minha cara, pode pedir o número, eu dou o número, ele quer o código, eu dou o código, ele quer o número, então você vai para o inferno. Porque eu vou ter que trazer o meu computador aqui, senhor. Então nós precisamos, a nossa comissão de prerrogativas, nós aqui da ordem, precisamos ir falar com o Celso Limões, padronizar, nós precisamos fazer alguma coisa, porque cada cartório exige uma situação. E nós sempre coniventes, o advogado sempre conivente. É a única classe ou categoria, já não sei mais, que acusa o outro. Se eu preciso de uma reparação de danos por um erro estético médico, eu não consigo, porque eu não acho perito para falar contra o médico, contra o colega. Se eu preciso de um dentista, eu não localizo, porque eu não vou encontrar um outro cirurgião que vai dizer que a falha foi humana, que a falha foi técnica. Se é policial, se é servidor, da mesma forma. O advogado, ele bate na porta do cliente, sabendo que tem advogado, e diz, olha, o seu advogado errou, está indo mal, eu te faço, 90 dias para um inventário, eu faço em 10 dias. Só se ele for num centro de umbanda e chamar o cacique pena branca para resolver o problema dele. Porque no poder judiciário, eu tenho 40 anos de advocacia, eu rasgo o meu diploma e saio nu na Praça da Sé. Um miserável que fala isso aí. Não sou nem um Fábio Júnior, mas eu saio. Isso é mentira. E o povo brasileiro quer ouvir mentira. O povo brasileiro quer ouvir do juiz na sala de aula que minhas sentenças não são reformadas. Vai lá do doutor promotor que eu nunca perdi um júri. É o que mais perde. Um falou isso na faculdade. Olha, eu estraçalhei o advogado. Ele tinha feito um júri 2 dias comigo. Tinha se absolvido o réu. Você é mentiroso, cara. Você está vendendo história. Advogado da aula só ganha. É falácia, é mentira. Eu ganhei 20 milhões de honorários. É mentira. É mentira, não ganha nada. Ah, mas eu vou fazer um júri que vou ganhar nada. Tem gente que faz júri de graça por causa da mídia, para aparecer na Globo, que eu não tenho condições de aparecer na Globo. Eu quero verificar o cidadão, se é a nata da advocacia, advogando para o zoinho. Isso é que eu quero ver. Advogar para o miserável, que eu só vou saber para acompanhá-lo na delegacia quando ele já foi para o trapézio, ele já foi pendurado, tomou o maior cacete, já confessou tudo, aí eu vou encontrá-lo. Hoje não mais, graças a Deus, porque senão eu teria acesso a esse cidadão só depois do interrogatório dele, porque antes eu não era chamado nem no interrogatório judicial. Hoje não, hoje a presença do advogado é obrigatória. Mas antigamente não era. Então eu só conhecia o meu cliente, pobre, miserável, na defesa prévia e quando nós íamos ouvir as testemunhas de acusação. Que para fazer defesa prévia, eu tinha que arrolar as testemunhas de acusação. Porque eu não tinha acesso ao cidadão. Então vejam, senhores, que o Estado, ele não está preocupado com a vida, com a recuperação da pessoa ou das pessoas. Não está nem um pouco. Ao contrário. O legislador não diz é proibido matar. Ele não diz isso. O legislador não diz é proibido roubar. É proibido furtar. O legislador nosso, a sula,
instiga, ele fomenta. Matar alguém, mata. Vai lá, mata. Matar alguém. Ele não diz é proibido matar. Mata, mata. Furtar, furta. Subtrair para si, vai lá. Pega aquele carrinho lá. Olha o toca-fita lá. Olha. Você viu aquele bobão? Pôs isso, filme, carro, todo vermelho, bonitinho, e ele deixou 50 CDs lá. Ele escuta um só por vez, mas ele colocou 50 para o zoinho ir lá e pegar os 50 dele, ele fica sem nenhum. Ele escuta um por vez, para que eu levo 50 no carro? O legislador não diz, não faça isso. Não matarás, né? Diziam lá os grandes espiritualistas, né? Não matarás, não furtarás. Não, o legislador diz, vai lá e faça. Só que depois vem a reprimenda. Matar alguém, pena, reclusão. Aí você vai ter a sanção. E essa sanção será de acordo com os lindos olhos do réu. De grife. Nós temos gente aí que sai na capa da revista Veja, está fazendo um tour turístico, um tour criminal turístico. Já esteve em Brasília várias vezes, já esteve no Ceará, já esteve, né, em Fortaleza, já esteve, agora parece que está em Brasília, nem ele sabe para onde ele vai. De tanto que ele roda, ele nem sabe para onde ele vai. Apareceu na revista Veja, né, está aí, teve ceia de peru, de bombom, um monte de coisas, e manda, olha, se vocês mexerem com a gente aqui, vocês vão ver o que acontece. Então ninguém mexeu, está tudo tranquilo, está tudo certinho. Essas pessoas têm um pool de defensores. Eles chegam antes do réu chegar à delegacia. Antes do réu chegar à delegacia. Lia eu hoje no jornal que um traficante, chefe do Rio de Janeiro, sofreu um acidente, está entre a vida e a morte, e que agora descobriram pelo tribunal de Nuremberg, tribunal deles lá, já estão julgando que houve uma cilada, que eles vão apurar direitinho esse acidente que aconteceu, que essa pessoa está entre a vida e a morte. E que se ele vier a falecer e que se isso aí for apurado, se prepare, porque aí virá o troco. Isso a mim me parece vergonhoso. Eu gostaria muito de dizer que o Estado é organizado. Eu gostaria muito de dizer para minha neta, olha netinha, fique tranquila, você tem só 4 aninhos, fique tranquila que você está num Estado organizado. E o crime é desorganizado. Só que aqui nós temos que dizer o inverso. O crime é organizado e o Estado é desidioso, desorganizado e tão quanto ou mais corrupto do que eles lá. É profundamente lamentável e nós trazemos isso então para o nosso processo. Nós trazemos isso para o nosso processo. Infelizmente essa é a realidade. Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo provas técnicas às minhas custas. Eu tenho o DNA, que é a prova muda. Então, hoje é impossível, diria, impossível é Deus pecar, mas eu diria que é muito difícil hoje não se vislumbrar, não se descobrir a autoria de um delito, de um crime. Por quê? Porque nós temos o DNA, nós temos uma série de recursos técnicos que dá perfeitamente para se descobrir. E quando a nossa polícia quer, é a polícia mais importante e mais competente do mundo. Porque a Scotland Yard também praticou um deslize matando um brasileiro. Então não é ser humano, a gente vai encontrar os percalços em todas as atividades. Quando a vítima é de grife, quando a pessoa lesada tem um nome, em meia hora eu tenho o bandido na minha mão, eu descobri a situação. Quando é mais um, quando é a Maria Bonita, lá do Grajaú, da cidade de Tiradentes, paciência, coitadinha. Mas quantas senhoras, quantas moças não são estupradas, não são violentadas nessa periferia, ou nessas periferias, no campinho, lá na moita do campinho do Vasquinho, lá da Vila Mexerica.
Mas quando é alguém dos Jardins, quando é alguém lá do Cabral, quando é alguém de Campos do Jordão, quando é alguém do boteco lá do show lá da cerveja lá, do Negão Chorão lá, Netinho, aí eu descubro imediatamente. Né? Ele fala chorando, já viram? Ele fala chorando. Então ele não consegue falar, ele só fala chorando, né? Camarada gigantesco. Aí eu descubro, rapidinho, quando o carro é de um pagodeiro, quando o carro é de um artista, eu descubro. Quando somos nós, vai para as calendas gregorianas. Só Deus sabe quando isso vai virar à tona novamente. Nós temos a instrumentalização para isto? Temos. Nós temos meios para isso? Temos. De sobra. Competência? De competência. Nós temos de sobra. Nós temos isso para dar a nós, para o nosso gasto, e ainda darmos para fora. Mas falta coragem, como eu disse há pouco. Falta coragem. Eu não tenho coragem de entrar, de enfrentar. Nós demos um curso na ESA, agora recentemente em Santo Amaro, a prática do direito penal na delegacia. Como entrar na delegacia? Nós tínhamos um colega que não sabia como entrar na delegacia. Entra pela porta. Entra pela porta. Entra pela porta. E você fala com a autoridade com os olhos. Não é com a boca que você fala. Você fala com os olhos. Às vezes os olhos dizem muito mais do que a boca. Às vezes eu falo meia hora com a minha namorada, ela não entende nada. Eu dou um soslaio para ela e diz, ai amor. Ainda mais depois de 40 anos casado, aí não tem nem olhar, já estou deficiente visual. Mas a gente tenta, vai levando. E nós temos esse receio. Gente, colegas, a autoridade judiciária, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, as autoridades e as não autoridades sentem no pisar do advogado, no entrar na repartição, no dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ele já sabe, esse eu já ganhei, ou essa eu já ganhei. No entrar, no pisar. Quando nós somos alunos, nós conhecemos o professor quando ele entra na sala. Quando ele abre a porta e fala boa noite. Putz, isso vai ser um Zé Mané. E nós aqui do fundão vamos fazer churrasco. O pessoal da facul vai. Facul, sexta-feira não tem aula com esse Zé Mané. Ele entrou, ele já conhece. Eu via isso na FMU, né? Toda sexta-feira tinha um churrasquinho lá. Toda sexta-feira tinha, né, um churrasquinho. Não, ele era o único que ia na aula. Então, eu olho, eu conheço, eu vejo. Quando eu entro na sala de audiência, o juiz já sabe, o promotor já me conhece. Quando eu entro na delegacia também, eu tenho o advogado largatixa. Eu não posso ser advogado largatixa. Sabe o que é advogado largatixa? É aquele que vem pela parede. Ele tem medo de entrar na sala de audiência e dizer boa tarde, vem aqui despachar. Ele vem vindo pela parede, subindo pela parede até chegar à mesa do juiz. Ele tem receio de entrar na sala e conversar com o doutor delegado. Ele fala com o carcereiro, ele fala com o dono da cantina, ele fala com o chefe dos investigadores, ele fala com o carinha, com o saponga, com o mata-sete, com o minu, com o vento voando, vento gelado. Não vai falar com o doutor delegado. É com ele que eu tenho que falar. É com ele que eu vou dizer o que eu vou e o que eu não vou fazer. É com ele que eu vou dizer se o meu cliente vai ficar calado ou se não vai ficar calado. É com ele que eu vou negociar. Ele é o presidente do inquérito policial. É a ele
ilustríssimo, não vamos pôr excelentíssimo para o doutor delegado, né? Ilustríssimo senhor doutor, eu estou aqui requerendo isto no inquérito, e deixa ele indeferir, porque nós temos, como eu já disse, isto. No rito ordinário, no rito comum, eu posso perfeitamente ficar calado. No rito ordinário, conhecido como rito comum, temos aqui no artigo 63, aliás, temos no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Isso aqui é uma cláusula constitucional, é um direito constitucional. Está aqui garantido que o cidadão acusado, indiciado, ele tem todo o direito de permanecer calado. Até no interrogatório judicial ele tem esse direito hoje, em razão da Constituição Federal. No rito ordinário, rito comum, monofásico, eu vou discutir com o doutor promotor, eu vou discutir com o doutor delegado, eu vou indeferir. Ótimo, doutor, pode indeferir, faça o que o senhor quiser, mas ele não vai fazer. Faça a pergunta e ele não vai responder. Eu preciso pelo menos fazer as perguntas. Eu tenho que fazer as perguntas e pelo indiciado nada foi respondido, etc. Mas isso eu estou diante do rito comum. Eu vou amanhã estar sentado à frente de um doutor promotor de justiça e estarei sentado diante de Sua Excelência o magistrado. O réu ao meu lado, e perfeitamente entendível e compreensível que o direito de permanecer calado, um direito constitucional, porque eles são operadores do direito. E penso eu que eles vão entender dessa forma. Sem aquela mácula que dizia agora, felizmente foi reformado o artigo, tá? O seu silêncio não prejudicará. Muito bem. Isso é no rito comum, no rito ordinário. Agora, o que me preocupa, e eu senti isso na pele, então a razão desse nosso bate-papo foi e é no plenário do júri o direito de permanecer calado no tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida. Artigo 121 e seguintes. Infanticídio, aborto, etc, etc. O direito de permanecer calado nos crimes dolosos contra a vida, no tribunal do júri, que vão desaguar lá no plenário, que vão desaguar ali onde são pessoas leigas a julgarem e a decidirem. Aí eu não vou tratar com pessoas ligadas ao ramo do direito, e sim pessoas leigas, juízes naturais. Esse é o grande perigo que nós temos. Eu penso um pouco diferente. Seja qual for o crime, seja qual for o fato, se eu estou com o cliente desde lá do início, vou acompanhá-lo na delegacia, eu digo a ele, você conte o que aconteceu. Não invente história, porque direito penal não é história. Eu conheço o direito penal, não sei os senhores, desde quando os senhores conhecem o direito penal. Eu vivo o direito penal, eu posso dizer aos senhores, hoje eu tenho 60 anos, eu posso dizer aos senhores que eu conheço o direito penal, eu tinha 1 ano de idade. Eu já vivi o direito penal. Porque eu lembro-me que a primeira vez que eu pus o dedo na tomada, o meu pai me esquentou o bumbum. Sai daí, safado! Não põe mais a mão aí! Pá! Aí estava começando o meu direito penal. Depois, com 70 anos, ele partiu, está num plano superior, acabou o direito penal. Ele não bate mais, resolveu tudo. Então, o direito penal não é a violência.
não é a violência, não é a forma de tortura que eu vou arrancar a verba, a acusação, a versão que o cidadão vai dar. Agora, se ele está preso em flagrante, João preso em flagrante, diga, dê sua versão. Você dê sua versão, por quê? Você dê sua versão, porque amanhã, quando eu for requerer no DIPO ou ao juiz da vara criminal a liberdade provisória, ele vai verificar o que falou o cidadão ali indiciado. Nada disse. Então, doutor, aguarde a data para o interrogatório. Apreciarei isso após o interrogatório. Aquilo que é um direito, que é uma garantia constitucional, virou-se constitucionalmente contra o réu. Virou-se contra o réu. Então, eu, pensando desta forma, sempre que possível, e muitas vezes o nosso cliente assumindo a autoria do crime, ele acaba sendo beneficiado. Porque eu preciso conhecer a parte geral do Código Penal. Eu preciso conhecer a parte geral, a parte não incriminadora. Não foi ele que matou, mas tem 50 pessoas que vão lá e disseram que foi ele. E aí, como é que eu fico? Então eu preciso dizer que foi ele que matou e por que ele matou. Dar o motivo do crime, justificar o motivo. Você subiu o morro policial e matou o traficante, porque você foi pedir 20 mil reais e ele não te deu. Você matou o cara. Esse é um motivo. Eu posso subir o morro, matar o traficante, porque eu fui chamado pela população. Eu fui lá e matei o traficante, porque ele estava dando tiro, estava fazendo anarquia para o bairro, para a população. Eu estou praticando uma legítima limpeza. Eu preciso saber o motivo. Se eu vou lá para tomar dinheiro, se eu vou lá numa tomativa, eu pratico o crime de concussão. Se eu vou lá em defesa da sociedade, é outra segura. Estou em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho um monte de situações lá na parte geral do Código Penal. Eu preciso saber o motivo. E não simplesmente falar não fui eu. Porque eu negando muitas vezes é a condenação. E eu assumindo, não é absolvição, mas é atenuante que eu tenho, porque vou justificar o motivo. Houve uma desistência voluntária. Quantas vezes eu tenho aí uma tentativa de homicídio, e na verdade não foi tentativa de homicídio, foi uma desistência voluntária. O nosso cliente responde por tentativa, quando deveria responder por lesão corporal. Porque eu não conheço a parte geral do código. A mim não interessa a parte incriminadora, a mim interessa cada vez mais, minuciosamente, a Constituição e a parte geral. O juiz não precisa de código para julgar, o juiz precisa ser um juiz constitucionalista e não um juiz legalista. Eu não preciso do Código Civil para julgar. Eu não preciso entrar com uma ação pública civil e obrigar o presidente da República, obrigar algum ministro a dar casa, residência, saúde. Eu entro com uma ação contra o diretor do hospital, porque eu não vou prender nunca o ministro e nem o presidente da República. Mas se eu entrar contra o diretor do hospital e ele não atender, esse diretor do hospital, eu consigo prendê-lo. O médico, eu vou conseguir prendê-lo. Então eu preciso da Constituição, aplicar a Constituição. Se tem uma velhinha de 100 anos morando, paralítica, recebendo do INSS, o cidadão tem 80 casas, ele entra com uma ação de despejo naquela casinha, naquele cômodo, para pôr aquela senhorinha na rua. Eu entro com uma ação para ela morar lá e ele cobrar do governo, porque ele tem 80, uma não vai lhe fazer falta. Mas como cobrar do governo? Mas a Constituição diz que eu tenho direito à moradia. E a responsabilidade do governo. Então você vai cobrar do governo. Por que eu vou pôr aquela senhora paralítica na rua? Eu tenho meios constitucionais para defender. Não preciso dos nossos códigos. E aqui está a Constituição. O direito de permanecer calado. Agora imaginem os senhores nos crimes dolosos contra a vida. Chico,
preso, conduzido ao distrito, porque matou o seu vizinho. E agora? Não vou falar nada. Por quê? Não, porque eu ouvi aí que a Constituição fala que eu posso ficar quieto, não vou falar nada. E o Chico nada fala. É autuado em flagrante e nós vamos requerer a sua liberdade provisória. Requeremos a liberdade provisória, o juiz vai ler o que ele falou, não falou nada. Então aguarda o interrogatório. Aguarda o interrogatório. Aí vem o interrogatório. Hoje, muito importante o interrogatório, porque hoje é um misto, né, de defesa, indício de prova, tem as duas etapas no interrogatório, no artigo. Ele vai dar lá a sua versão, etc., ou diz mais ou menos. O juiz não tem lá muita paciência para fazer interrogatório, porque é o Chico, é o Zoinho, é o João lá da Parada 15, não é jornalista, não é cara de, né, não usa azarro, não usa perfumes Frankenstein, ele usa alfazema, que ele compra na Praça da Sé. Então o cheiro dele não me faz bem. Ele não tem gravata, ele não está... Outro dia eu entrei em esporte com um cliente na delegacia, e o esporte, o calor danado, e o cliente foi todo emperiquitado. E eu fui sem gravar, fui sem nada. Aí o investigador falou: pois não, doutor, o senhor veio aqui e trouxe o seu cliente para depor? Falou: não, eu é que vim depor, o advogado é ele. O camarada quase caiu de costas. Falei: sabe, eu não sou anato, eu sou leite coalhado da advocacia, então por isso que eu venho assim. Então, o cliente, estelionatário, safado, todo bonitão, o investigador foi lá e falou: aqui, ó, o senhor trouxe o seu cliente para depor? Falou: não, eu vim depor, o advogado é ele. Ô, doutor, desculpa. Eu falei: tudo bem, vai em frente, vamos tocar a bola e vamos embora. Não peça desculpa porque fica pior. Não é? Às vezes fica pior. Então nós nos preocupamos com a vestimenta da pessoa. Ih, mas esse cara tem uma cara de arrogante, cara chato. Você que conversou com ele? Não sei quem é, mas eu não gosto dele. Isso é do ser humano. É natural isso daí, não é? É natural. Agora vejam, senhores, o Chico preso, nada falou. Amanhã passamos toda a instrução criminal, vem a sentença de pronúncia e vamos então para a segunda etapa do procedimento do júri. Vamos então agora dar o primeiro passo, oferecimento do libelo crime acusatório, vamos dar o primeiro passo para o julgamento de mérito. Aí vem a defesa e arrola suas testemunhas, contrariedade do libelo, processo em ordem, e nós vamos para o plenário. Nós vamos para o plenário. O réu dá lá a sua versão. O juiz não pergunta se o jurado quer fazer pergunta ou não. Alguns perguntam, outros no lufa-lufa não perguntam nada. O advogado continua quieto, sentado, quietinho, diz: excelência, e os jurados não vão perguntar? Não, jurado, é. Acontecem certas coisas no júri interessante, muito gozado. Eu acho gozado isso, viu? É interessante. O senhor vai fazer uso da réplica, doutor promotor? Não, excelência, eu não vou fazer uso da réplica, estou satisfeito, muito obrigado, não vou fazer uso da réplica. Ô, idiota, você já fez. Tudo que você falou, eu estou satisfeito, não vou falar, muito obrigado, está tudo bem, você já replicou. Aí vem o doutor magistrado e diz: olha, doutor defensor, o senhor não vai fazer uso da tréplica, porque o doutor promotor não fez uso da réplica. Não, mas ele fez uso da réplica. Quando ele falou: não, está tudo bem, muito obrigado, estou satisfeito, então ele comeu bastante. Então, como? Está satisfeito do quê? Quando ele diz: não, muito obrigado, estou satisfeito, não, está tudo certo, é isso, acabou, ele já está replicando. Eu vou fazer uso, sim.
Não, mas ele faz, então faça consignar aí, na ata, o que o doutor promotor falou e que eu quero fazer tréplica que o senhor está indeferindo. Ué, então o que ele tem que dizer? Não, obrigado, ponto final. Aí não tem tréplica, aí não tem réplica. Não, muito bem, doutor, estou satisfeito, está tudo bem, muito obrigado. Para ele já replicou. Ele já replicou quando ele usa essa terminologia, quando ele estende-se a simplesmente não. Ele já está replicando. Então cabe a tréplica a mim. E nós ficamos sentadinhos e ficamos quietinhos. Não temos ousadia. Nós não temos ousadia. Time brasileiro quer ganhar a Libertadores, não tem ousadia, mas os argentinos correm, chutam com a cabeça, mas eles são valentes, são ousados. O advogado tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Né? Ontem o Santos entrou todo entrou campeão, pum, São Paulo foi lá e... Tem que ser ousadia, nossa vida depende de coragem. O advogado que não for corajoso, monta uma banca de churros na porta do circo. Se eu tiver medo de ser preso, se eu tiver medo não ser mal criado, isso não. Isso é outro departamento. Mas se eu não for ousado, se não requerer com insistência, não posso servir a mais nobre das profissões, que é a advocacia. Aquele que o réu está vendo é a tábua de salvação, aquela laranja que nós ouvimos quando o professor fala do estado de necessidade. Tem uma laranja só em alto mar, só um pode pegar. Então dou uma paulada na cabeça do outro, estado de necessidade. Isso há 60 anos atrás eu ouvi os mesmos exemplos. Até hoje não encontro outro exemplo para dar. Continuo dando as aulas com giz, apagador, rinite, não mudo. O dia que eu quero mudar, faz abaixo-assinado e põe o professor para fora, porque ele é um chato. Não posso, no país, eu não posso inovar, eu não posso querer fazer alguma coisa nova. Não permite, a cultura não me permite isso. E aí eu fico no silêncio. A Constituição diz que eu posso ficar no silêncio. Não disse isso? Aí vem o doutor promotor para os jurados, que são pessoas leigas, faz a saudação de praxe, faz a exibição da sua tese acusatória, e aí, afinal, sempre conta lá uma historinha. O advogado depois vai contar a sua historinha do general, que tinha o passarinho na mão, que mata, que se não mata. Coitado do passarinho, coitado do general, se você mata, está de acordo com a sua consciência, e tarará, aquelas historinhas escabrosas. Não muda as histórias, nem isso muda. O jurado já sabe tudo, agora ele vai falar, quer ver? Ele vem, ainda mais se ele é dativo, faz todo o júri toda hora, agora ele vai contar a história, ele não abre um livro do Buda, ele não abre um livro do Chico Xavier, ele não pega uma história para trazer adaptada, ele não pega um livro do Gasparetto. Ah, mas você é espírita? Não, eu sou corintiano, mas eu leio tudo isso, porque aí me traz ensinamentos. Eu não leio o livro dos médios, que é pergunta e resposta. Allan Kardec é inteligente, ele sabia que o espiritismo vinha para o Brasil, o brasileiro não gosta de ler, então ele fez pergunta e resposta. Porque aluno quer questionário, então ele fez pergunta e resposta. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. O advogado nem isso faz. Eu tenho que ler, porque essas obras... Um cantinho que eu li na revista Caras, eu vou aplicar no júri. Aquilo que eu li no Capricho, Nhocunhé desmanchou namoro com Nhonho e já está... Isso não vou aplicar no júri. Eu preciso ter obras clássicas. Eu preciso ter obras de cultura para levar aos senhores jurados. Porque os senhores jurados são pessoas como nós, pessoas da sociedade. São pessoas de sentimento, não são burros, não são bobos. Eles não julgam de acordo com a lei. Jurado julga de acordo com a sua consciência, obedecendo os ditames da lei. Então, posso eu, promotor, dizer que ele é condenado, que ele é culpado, a defesa fala que ele é culpado, e o jurado pode absolver, porque eles não julgam de acordo com a lei, mas eles julgam de acordo com a nossa consciência, com a sua convicção. E aí o doutor promotor disse, senhores jurados,
Jurado número 1, se o promotor anotou, né, porque também tem advogado que não anota o nome do jurado, ele não sabe onde ser. Eu preciso conversar com os jurados. Eu preciso falar com os olhos com os jurados. Não é gritando, não é com a boca. Quem gritou foi Dom Pedro, que ganhou no grito, e depois teve também problemas e sumiu. Então eu tenho que falar coloquialmente, não é berrando. Dona Alzira, seu Pedro, Dona Margarida, Dona Cheirabem, Dona Querubim. Eu preciso ter os nomes dos jurados. E quando conversar, olhar nos olhos deles. Porque nesse caso do silêncio, o doutor promotor vai usar a seguinte expressão: senhores jurados, vovó já dizia que quem cala, consente. Vovó não dizia para a senhora, dona Querubim? Quantas vezes a senhora ouviu? Quem cala, consente. O réu calou só agora que ele veio falar. A senhora vai na delegacia, acusada de um crime, a senhora não fala? Nossa, eu rodo a baiana. A hora que eu me espalho, ninguém mais me junta. A hora que eu espalho, ninguém mais me junta. Como? Não fui eu. Você vem dizer que fui eu? Não. No rito ordinário comum, esta fala pode não dar maiores consequências. Porque nós estamos falando com operadores do direito. Mas esta fala, esta garantia constitucional que se transforma, os senhores estão vendo como o Estado é vingativo, o que parece ser favorável ao réu, lá adiante passa a ser contrário contra o réu. Porque como são juízes naturais, são pessoas leigas, poxa, é mesmo, lá na minha cidade, quando eu estava pescando, poxa vida, vovó dizia mesmo isso. Tio Jacu também falava. O tio Jacu sempre dizia isso. Então vou ferrar esse cara. E pam! Ele calou, ele não falou, é ele o autor. Porque os jurados julgam de acordo com a sua consciência. Julgam de acordo com a sua consciência. E não nos termos e nos rigores excessivos da prova. Juiz não pode fugir da prova. Prova técnica, prova testemunhal. Jurados não está obrigado a julgar preso à prova. Está, sim, obrigado a julgar de acordo com a sua consciência, obedecendo os ditames da lei. E no interrogatório judicial, que hoje nós temos o interrogatório, o novo interrogatório lá no artigo 187, o interrogatório hoje ele é composto de duas partes. O interrogatório hoje ele é composto de duas partes. A primeira parte é sobre a pessoa do acusado, que é a autodefesa dele, e depois eu tenho a prova técnica, que é a segunda parte do interrogatório. E nós temos ainda, lamentavelmente, alguns colegas, como eu vi outro dia lá na Barra Funda, aguardando uma audiência, o cidadão negando o crime, uma coisa assim, o juiz, mas não, senhor, não fui eu, mas o senhor pode explicar? Não fui eu. Coitado, o advogado ali do lado, quem que pediu para ele falar não fui eu? Quem foi? Foi o defensor, porque não conhece. Ele acha que o júri é como se ele estivesse advogando para um cidadão que roubou um botijãozinho de gás, um toca-fita. Eu vou indeferir essa pergunta, diz o juiz, na fase sumária lá do processo do júri. O senhor vai indeferir nada. Essa pergunta é impertinente. É para o senhor, mas esse processo vai para plenário daqui a 10 anos. Eu estou fazendo uma pergunta, não é para o senhor. Eu estou fazendo essa pergunta, são para pessoas leigas que vão julgar daqui a 10 anos. Não é o senhor que vai julgar agora. Então a pergunta não é para o senhor. O senhor não tem que entender mesmo, porque o senhor é inteligente, o senhor é estudioso. O senhor é mestre, o senhor é doutor. Eu estou fazendo pergunta chula,
sem interesse, porque são pessoas leigas que vão julgar. E nós não rebatemos. Nós estamos preocupados com o direito ao silêncio, e eu vou repetir aos senhores, direito ao silêncio, garantia constitucional, defesa constitucional do réu, mas que na hora prática, mais uma vez, o Estado se volta contra o réu, no caso específico do plenário do Tribunal do Júri. Porque o nosso cliente, o nosso réuzinho, será julgado por pessoas leigas. E isto pode, não pode, mas isto está acontecendo nos tribunais do júri. Isto hoje tem sido uma sistemática pelos doutores promotores. O doutor faz muito júri, né, dativo, e está cansado de ver esta fala. Então foi isto, foi esse fato. Eu peguei um caso em Santo Amaro, que aconteceu, começou dessa forma, no silêncio na delegacia. Eu fui constituído só para fazer o plenário, e o promotor deitou e rolou justamente nesta fala, nesta expressão do quem cala, consente. Nós tivemos que falar muito, para tentar convencer os jurados que isto não tem eficácia no mundo jurídico, na vida, mas infelizmente, não sei se foi por isso ou não, agora está no tribunal, no TJ, houve recurso, mas eu sei que o cidadão acabou sendo condenado por 5-2. Não era uma prova remansosa, uma prova muito dividida, testemunhas muito divididas, e ele, quando estava na sua última fala, ele jogou isso aí para os jurados, e você, observando os jurados, quando ele jogou isso, o jurado não se comunica. Curioso, eu estava fazendo um júri no interior, certa feita, e um jurado olhou para o outro. O juiz falou: faz favor, a senhora olha para mim, porque se a senhora olhar outra vez para o lado, eu dissolvo o conselho. Mas eu não falei nada. A senhora olhou, a senhora fala com os olhos, não pode olhar, olha aqui para mim. A mulher ficou durona lá, não nem piscava mais, porque a jurada olhou ao lado, de látere. E como eu disse, nós falamos com os olhos. Nós falamos com os olhos. Comarca do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, é terrível. Ah, ele morreu bem feito, já morreu tarde. Era malfeitor, era mau caráter. Ah, você viu, o filho do fazendeiro morreu. Ah, não, vamos ver, porque lá todo mundo conhece. Todo mundo conhece todo mundo. É muito mais difícil do que a nossa sessão plenária aqui. Então, senhores colegas, as senhoras colegas, tomem cuidado com esta expressão, direito de permanecer. Eu tenho o direito de permanecer calado. No Tribunal do Júri, tendo em vista e tendo à luz aqui o artigo 187, eu preciso tomar muito cuidado, porque hoje os jurados são pessoas que, eu diria, talvez até jurados profissionais, são jurados profissionais, porque hoje ele já sai na lista negra, lá no quadro negro. Senhores jurados, retornem para a sessão do dia. Isso também o Código não permite, e nós, outros advogados, acolhemos e ainda aplaudimos. Eu não sei se atingi o que os senhores queriam ou pretendiam ouvir referente ao direito ao silêncio no Tribunal do Júri. Foi mais uma experiência de vida que aconteceu comigo lá em Santo Amaro, com o colega lá em Santana, aconteceu também, e eu agradeço imensamente a presença dos colegas, das colegas, dos estudantes, e estamos aqui à disposição do Dr. Humberto Durso para outras palestras, outros bate-papos, sempre engrandecedores, e estou aqui à disposição para eventuais perguntas dos senhores. Muito obrigado.
Após a exposição do Dr. Reinaldo Françoso, vamos abrir para as perguntas. Antes, eu gostaria de convidar o nosso amigo Dr. Renato, coordenador do Conselho do Jovem Advogado da região do Litoral, para que componha aqui a mesa com a gente, ele que está aí nos prestigiando nesta noite. Então a palavra está com os senhores. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é somente levantar o braço, o microfone já chegará rapidamente até vocês. Todo mundo entendeu tudo. Pessoal, olha. Ou eu não falei nada, né? Não temos pergunta, então vou pedir para que o professor, nesta noite, o professor Reinaldo, faça o sorteio aí para os colegas. Enquanto isso... então já temos aqui um comentário. Quero passar a palavra para o doutor Valdiner. Boa noite, doutor Reinaldo. É com grande satisfação que componho essa mesa, em especial ter conhecido Vossa Excelência. Doutor Reinaldo, com absoluta certeza tive a grande curiosidade, tanto que, como disse ao senhor, vim de Campinas para assistir à palestra do senhor. A curiosidade em saber se do direito de silêncio do acusado, do acusado ter ou não silêncio no tribunal do júri. Quero dizer ao senhor que não foi surpresa e acrescentou-me muito a palestra do senhor, e gostaria de dizer aos colegas que muito valeu, em especial por uma afirmativa que o senhor fez, em de que o Estado é vingativo. E dizer ao senhor que o que o senhor nos brindou hoje vem de consonância com o nosso pensamento, em especial com relação ao direito de silêncio do acusado ao tribunal do júri. A observação que eu gostaria de fazer, doutor, é que, em razão do que o senhor afirmou, e endossado por nós, é de que o Estado realmente é vingativo. Ele é tão vingativo que lá no inquérito policial já tem várias situações que faz com que o acusado, seja ele inocente ou culpado, aplica-se umas determinadas pegadinhas e que o leva a confessar, mesmo sem ser o autor do homicídio. E esta direito de ficar em silêncio é mais uma das situações de ciladas aplicadas pelo Estado. Agora, eu gostaria de dizer ao senhor, por que não o aparato estatal, começando do delegado, até o tribunal do júri com Sua Excelência, doutor promotor de justiça, em vez de observar e aplicar o termo, aplicar o direito, aplicar a razão e a justiça para que se tenha um resultado justo, ele aplica o direito como sendo antidireito do próprio acusado. E por que não o Estado, já precavendo-se dessa situação, lá na fase policial, a autoridade policial diz, o acusado deseja falar, mas eu estou cansado, fala em juízo. Porque já sabe a autoridade policial que lá no tribunal do júri, ele vai utilizar isso contra a defesa. Vai menosprezar o direito do acusado em dizer, quem cala, consente. Mas será ser isto realmente? Não foi a autoridade policial que disse para ele, olha, não fala, porque reserva o direito de falar em juízo, vamos terminar rápido com essa situação aqui? Aí, entendo humildemente eu, e, se me permite, o senhor gostaria de assinar embaixo, a minha assinatura não vale nada, muito menos para entrar em cinema, mas o advogado, como diz, doutor, o nosso professor,
há de se fazer com percussiência, há de se fazer com coragem, inverter a adversidade que lhe é colocada à defesa. Faça o advogado prevalecer, mudar esta adversidade colocada pelo promotor, quem cala consente. E quero crer que tenha sido isto e foi esta a mensagem que o senhor nos passou. Obrigado, doutor. Bem, vamos tentar, depois de brilhante exposição do doutor, vamos tentar dizer aí alguma coisa. Meio difícil, né? Mas vamos tentar. Como mudar? Como alterar este quadro? Como fazer com que o Estado não seja tão repressor? Lá no inquérito policial, como eu disse há pouco, você está arrependido do crime que você praticou? Uma das perguntas lá na oitiva, né? Aquelas perguntinhas. Você está arrependido de ter praticado o crime? Como estou arrependido se eu não pratiquei crime? Eu não estou arrependido porque eu não pratiquei crime nenhum. Então é da mesma forma psicológica que o juiz de direito, o juiz togado, nós temos, como diziam os franceses, muitos policiais de toga. Então é perplexo quando o juiz, que tem que ser, eu admito, juiz incompetente, é crível, é possível juiz incompetente, eu aceito juiz não estudioso, juiz despreparado, tudo isto é possível, porque nós somos seres humanos. Ele teve sorte, passou no concurso, ele teve o aval de um amigo, ele tinha estudado aquela noite, aquelas perguntinhas, e a banco, o desembargador, fez 4 perguntinhas que ele tinha lido 5, e ele passou. Agora, o direito, a justiça, e o que nós aprendemos na faculdade, o direito, nós aprendemos tudo errado. O que a gente precisaria passar aos alunos, o que a gente precisaria entender, estudar, é saber o que é o justo. Isso é que eu precisaria saber, justo. E o direito, a justiça é bom senso. Bom senso. Então, o que tem acontecido? O que tem ocorrido é exatamente essa diferença, o que acontece com o réu e o que eu apuro lá no inquérito policial. Ora, você praticou o crime? Não, eu não pratiquei. Você está arrependido? Arrependido do que se eu não pratiquei? Aí eu vou no interrogatório judicial, o juiz diz, bom, senhor Oswaldo, o senhor sabe o que aconteceu com o senhor, né? Sabe por que está aqui? O senhor está sendo acusado porque o senhor deu 3 tiros no Paulo, no Pedro, deu 5 tiros no João, deu 2 facadas. O que o senhor pode explicar para nós? Espera um pouquinho. Quem disse para o senhor que eu dei? Está escrito aqui. Bom, está escrito. E está escrito não quer dizer que eu dei. E se eu dei, dei sim. E vou lhe explicar por quê. Eu vou lhe explicar por quê. Aquilo que eu disse há pouco. Eu preciso saber o motivo do crime. O senhor deu 10 machadadas na cabeça do seu parceiro de cela? Dei. Eu dei. E olha, me arrependo de que eu dei só 10. Eu tinha que ter dado 30. Eu tinha que ter cortado o pescoço dele e comido o pescoço dele como se come cabeça de galinha. Mas pena que, olha, eu me arrependo porque eu dei só 10. Mas por que o senhor deu 10 machadadas na cabeça? Por quê? Porque eu era novo na cadeia, eu entrei, o senhor está vendo que eu tenho um bom corpo, eu não sou um Zé Miguel, e o cara era o chefe do xadrez, ele chegou para mim e falou, olha, essa noite você é minha mulher. Eu falei, olha, então você vem aqui porque você vai ver o que vai ser a tua mulher. Não, você vai ser a minha mulher essa noite. Eu vou largar o que eu tenho, e você é muito bonitinho, você está bem ajeitadinho, você vai ser minha mulher. Olha, você não venha, que você vai se arrepender, hein? E ele foi. E ele pegou um machado, um troço que tinha lá na cela, e meteu na cabeça do cidadão. Matou? Matei. Você deu 10, eu tinha que ter dado 30. Eu me arrependo que eu dei só 10. Por quê? E ele ainda perguntava para o juiz, o senhor não sabe o que é o mundo da prisão. O senhor não sabe.
Monteiro Lobato tem uma passagem muito interessante. Na época do Estado Novo, Monteiro Lobato, quando foi preso pela ditadura do Estado Novo, Monteiro Lobato, preso, ele disse o seguinte, num dos seus espantos, dos seus arrebentos: olha aqui, o dia que eu sair da cadeia, que eu serei libertado, eu vou sair. Sairei e serei uma autoridade. E o primeiro decreto que eu vou promulgar, editar, que eu vou assinar, é que o juiz, todo e qualquer juiz, antes de decretar a prisão de alguma pessoa, a qual ele não conhece, ele deva passar 1 ano na cadeia, nu, em pelo e comendo pão com água, para ele saber o que é, para depois ele decretar a prisão. Monteiro Lobato tem essa expressão, tem essa passagem da história do grande Monteiro Lobato. Então nós precisamos exatamente isso. Nós precisamos que o doutor promotor, que quando ele sai da universidade, passa no concurso, a primeira coisa que ele faz é comprar uma picape, cabine dupla, passar gel no cabelo, vai para Paraqueçaba, vai lá para São Lourenço, e lá ele vira um moleque. E depois, no dia seguinte, na Praça da Sé, ele quer ser autoridade, coisa que ele não é. Então ele está todo encebado, todo emparequetado, aí ele vai lá com a sunga, mata porque mexeram, porque falaram que a namorada é bonita, aí ele vai, ele mata, ele pode resolver o problema. Aí depois, no dia seguinte, ele tira a máscara dele e ele passa a ser autoridade. Eu passo a ter medo, eu passo a ter receio. O juiz, da mesma forma, ele sai, passou num concurso, não mexeu num processo. Nós temos esse grande mérito, esse imenso prazer de entrar na faculdade de Direito, não conhecendo o processo, e sair da faculdade de Direito não conhecendo o processo. Isso é só para o estudante de Direito que faz isso, porque medicina estuda no corpo humano, aprende a dissecar o corpo humano, o mecânico trabalha em cima do motor, né? O arquiteto na prancha, e assim sucessivamente. O operador do direito, ele entra na faculdade, não sabe por que ele entrou, ele sabe porque ele pagou a taxa lá no banco, e depois ele recebe um telegrama que ele está matriculado, que ele passou no vestibular, e aí depois é como um consórcio de carro. Paga os 60 meses, sai com o carro. Ele paga 60 meses e sai com o diploma. E depois critica o exame da ordem, e o exame da ordem é duro, é mole, é isso, é aquilo, né? Aí vem criticar a gente. Nós temos isso. Doutor, o que fazer para mudar? O que eu posso fazer? Eu vou aproveitar esse gancho do senhor e vou dar uma outra situação que está vindo à minha mente. O que fazer? Nós é que temos que mudar. Nós, advogados, nós temos a rédea da carroça na mão. O juiz só vai julgar se nós quisermos que ele julgue. O juiz só vai julgar da forma que nós pretendemos. Colhendo a prova, fazendo a prova. Como o doutor delegado diz: doutor, traga o seu cliente, amanhã ele está requisitado, vem fulano, ciclano, porque eu vou fazer a reconstituição do crime. Que reconstituição se não for... Eu estou dizendo que eu não pratiquei o crime, eu vou reconstituir o quê? Não, amanhã é reconstituição do crime. Vem para cá porque eu vou... Mas reconstituir o quê? Não sei, mas você tem que vir, você tem que vir. Porque se você não vier, eu te prendo. E o que o cidadão brasileiro mais temor tem é a prisão. É a prisão. O maior temor é a prisão. O cidadão entra no nosso escritório e diz: doutor, o senhor faça o que o senhor quiser. Eu não quero ser preso. É isso que ele passa para nós. Então, a partir do momento que nós, advogados, lançarmos no mercado uma campanha de união, porque advogado não é unido. A hora que nós lançarmos uma campanha para advogados, univos, já diziam ali a centúria, né? Univos uns aos outros, multiplicai-vos. Então, advogados, vamos unir-vos, vamos ficar juntos um ao outro, não vamos criticar, não vamos colocar o dedo em riste contra o seu colega, porque eu tenho 3 virados contra mim, como dizia Buda. Vamos nos dar as mãos. Tem uma música, vamos nos dar as mãos. Não ficar trabalhando em diversidade,
antagonismo, nada disso. A partir do momento que eu, o doutor, o outro, começar a enfrentar o policial, enfrentar juiz, começar a enfrentar promotores, aí pode ser que a coisa melhore. Porque enquanto eu tiver 2 ou 3 e o resto for tudo cabresto, capacho de juiz e promotor, porque advogado é amigo de juiz, mas juiz não é amigo de advogado. Aí eu sou amigo do juiz. Aí eu fui na casa dele, tomei um café, fui no gabinete dele. Aí como ele é lindo. Ai, a escrevente vai levar o processo, passa batom, se retoca. Onde você vai? Vou falar com o meu juiz. Ai, o meu juiz. Vou falar com ele. Sabe, doutor? Deixa aí, depois eu ver. Ave, que homem mau. Então o advogado é amigo do juiz. Quer pizza, juiz? Ai, você espirrou. Saúde. Quando eu vou pedir um favor para ele, ele diz, fala com o meu substituto lá. Fala com o meu assistente. Juiz não é amigo de advogado. Delegado não é amigo de advogado. Delegado gosta de ir na casa dos advogados, gosta de comer churrasco de sexta-feira, gosta de bater bola, gosta de ir no clube, mas na hora que eu preciso de um... Olha, fala com o assistente que eu estou saindo, eu tenho um compromisso na rede tal, eu não posso... o corregedor está me chamando. Ele não atende. E o nosso colega, no dia seguinte, leva flores para ele. Doutor, o senhor dormiu bem? Como é que foi a reunião na corregedoria? Tá? A partir do momento que nós começamos, todos, a encarar a coisa com seriedade, não malcriação, com seriedade, com objetividade, principalmente os novéis advogados, principalmente as advogadas. Entra num distrito, você viu que roupa, hein? Olha, a doutora Deva está demais. Você está falando com a sua mamãe? Ou você está falando com quem? Você tem a respeito. Há muitos anos atrás, ela não está presente, mas eu sei que ela não iria me censurar. Nós fomos, em nome da Ordem dos Advogados, Comissão de Prerrogativas, na cidade de Sorocaba, defender, ter direitos de 2 advogados que estavam envolvidos com os problemas de juros ciganos. Cigano mexe muito com ouro. Lá em Sorocaba. E na Comissão de Prerrogativas era essa fabulosa, fantástica. O filho dela hoje faz parte do nosso conselho. Pelo dedo se conhece o gigante. É um rapaz que carreguei-o no colo. Hoje é conselheiro da Ordem. É a nossa deputada Zulaê Cobra Ribeiro. Mulher digna, fantástica. Nós estamos em Sorocaba, estamos entrando na delegacia. Eu e ela fomos designados pela Ordem, todo mundo esperando os representantes da Ordem. Os representantes, homem, os representantes. Aí chega lá o cidadão, pois não, nós somos da Comissão de Prerrogativa, viemos aqui para falar com o doutor. Pois não, como é o nome da senhora? Zulaê, eu sou o Reinaldo. Tá? Olha, doutor, está aqui a do Zulaê e está aqui o Reinaldo. Tá, manda os 2 rapazes entrarem. Zulaê, nome, ele não conhecia. Meu Deus, é mulher. E ela ouviu. Meu Deus, é mulher. Ele falou, não, a sua mãe não está aqui, não. A sua mãe não está aqui. Aqui não é mulher, não, aqui é uma doutora, sou advogado. E foi por aí afora. Não, mas não foi isso, espera um pouquinho. Vamos contemporizar. Profissional, gente. Profissional não tem cor. Profissional não tem sexo, não tem raça. São profissionais. Nós somos
todos absolutamente iguais. Seja homem, seja mulher, seja o que for. Nós somos profissionais. Então, a partir do momento que nós, iniciando com vocês, que estão iniciando na advocacia, começamos a enfrentar essa situação, as autoridades, aí, quem sabe, né, a coisa nós poderemos reverter esse quadro desfavorável a favorável. Se não a nós, pelo menos ao réu, porque sem réu não se faz júri. Sem juiz eu faço júri, sem promotor eu faço júri, sem advogado eu faço júri, sem jurados eu faço júri, sem réu eu não faço júri. O juiz faltou, eu coloco um outro. O promotor vai lá e faz a sua sustentação. Jurado eu tiro de um plenário e coloco no outro. É outra aberração, doutor. Nós temos aqui na Barra Funda 8 plenários, 13 jurados. Então esse júri está adiado. Não, empresta 3 lá do outro, dá os 15 e vamos fazer. É legal. O advogado ainda fica pulando. Jogo a beca e vou embora, viro as costas e vou embora. Mas essas coisas, lamentavelmente, nós não aprendemos nos bancos escolares. Nós vamos aprender depois de alguns anos de vivência. Então, nós precisaríamos ter 2 dias por semana de aula teórica e os demais dias de aula prática. Nos arcabouços das delegacias, no IML, no fórum, nas catacumbas, que é onde nós estamos sempre nos metendo. A partir do momento que nós enfrentarmos, estudarmos, porque a autoridade conhece o peso do profissional. E eles sempre dão o bote naquele profissional certo. Então, a partir daí, quem sabe nós teríamos e tenhamos mudado, capacidade e condições de mudar, nós temos. É só querer. Muito bem. Consulto o doutor Valmer, doutor Renato, se querem falar alguma coisa, comentar. Não. Bem, então, abro novamente a palavra. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos passar aqui à fase dos sorteios, salientando que a experiência do professor Reinaldo, se nós não temos oportunidade nos bancos da faculdade de aprender essas coisas, a OAB procura suprir esse momento trazendo pessoas experientes como o professor Reinaldo para nos dar aí essa brilhante aula, essa aula prática, essa experiência de vida, esse conhecimento que ele passa aqui com a maior facilidade para todos nós. Professor Reinaldo, peço então que nos ajude aqui, vamos tirar 15 números. 15. Número 30. Número 36. 81. Calma, professor. 81. Ah, é? 81. Número 10. Número 54. Número 58. Número 70. Cinquenta e dois. Está parecendo bingo isso aqui. Ninguém fez assim. 49. Aí, fechou. Opa. 32. Quanto tiver livre, vamos chamando. 31. Vai dar boa coleção. Podemos. Isso aí não dá pra gente. Posso lhe arrumar. Essa coisa não. 56. Ele vai para o livro do Cid. 72. Ele arruma um. 47. Pode? 76. Opa.
19. Aqui. É prima. Número 17. Vai receber aqui a coletânea criminal do Dr. Durso. 17. Opa. Opa. Tinha mais. Ah, tá aqui. Isso aqui deixa para o próximo, né? Não. Vamos. Então tem aqui prisão cautelar, mais 2, 3. Vamos. 92. 78. 51. 51, boa ideia. Quem faz direito de família? Qual dos dois que mexe? Bom, você faz? Direito de família? Pode. Então, professor, antes de encerrar, gostaria de entregar aqui para o senhor uma placa como forma de agradecimento pela brilhante aula aqui que o senhor nos brindou nesta noite e dizer que a OAB, o Departamento de Cultura, se sente aqui prestigiado com a sua presença, proferindo aí importante momento para todos nós. Bom, então, encerrando, eu que sinto-me lisonjeado e agradeço imensamente esse mimo e principalmente a presença e o carinho de vocês. Estou aqui à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Nós estamos à disposição toda quarta-feira na Senador Feijó, TED 5, primeiro andar. Toda quarta-feira nós estamos lá presidindo o nosso Tribunal de Ética. Os senhores disponham da gente. Muito obrigado, boa sorte, um grande abraço.